Agradecemos ao engenheiro Victor e falaremos agora sobre reuso em Israel, quadro institucional e regulação para os diferentes usos. Palestrante Danny Greenwald, chefe do Departamento de Reuso de Água da Autoridade de Água de Israel. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui representando a autoridade israelense de água. Infelizmente, não falo português, não falo espanhol. As alternativas são inglês ou hebraico. Eu prefiro hebraico, mas... Bom, acho que somente 2 pessoas entenderiam, né? Então, eu vou falar em inglês, tá bom? Eu sou da Agência de Água, uma agência governamental, reguladora do setor hídrico de Israel. Vou falar especificamente da parte de regulamentação, assim como meus colegas do México. Bom, eles já cobriram muitas das coisas que eu não vou ter que cobrir. Eu sei que sou a última palestra antes do almoço. Então, tentarei ser o mais breve possível. Ok, onde está Israel? Um momento, deixe-me ver. Como isso funciona? Aqui estamos, certo? Israel, estamos no Mediterrâneo. Esse é o mar Mediterrâneo. Fazemos fronteira com Líbano, Síria, Jordânia e Egito. A parte norte do país é verde e relativamente cheia de água. Quando eu digo muito, é bem menos do que temos aqui, ou no México. As áreas secas, sobre as quais vocês falaram do nosso ponto de vista, têm bastante água. Mas, ok, é isso que temos. Se você olhar o mapa, consegue ver as áreas mais verdes. Nesses lugares, temos agricultura e são irrigadas. E você consegue ver os lugares mais ao sul de Israel, onde é um deserto e não há praticamente chuva. Se eu tentar comparar a situação de Israel com o estado de São Paulo, então estamos falando de um país muito pequeno, com pouca população em pouco espaço. O PIB é alto, o que significa que a população pode pagar pela água. Esse PIB aqui não é de São Paulo, é de todo o Brasil. Eu assumo que essa região é maior, mas não tenho esse número exato. E a densidade, a água tem muito mais, um número muito maior de pessoas por área. E no caso do abastecimento de água, isso facilita as coisas. É mais fácil abastecer uma população densa e não abastecer as áreas rurais. Israel é um país pequeno, então é uma única região, não temos diversas regiões, o que simplifica. Então, temos 8,5 milhões de habitantes, uma área de 21 mil quilômetros quadrados, 200 mil hectares de campos irrigados. As plantas industriais são poucas, são 1.000 fábricas, mas que não são grandes usuários de água. E o consumo hídrico, este é o consumo atual, que variou muito ao longo dos anos. A maior parte da água é usada para a produção agrícola. Na agricultura, hoje 50%, já foi no passado 85%. A população cresceu, então a água também, o abastecimento aumentou para os municípios, aumentou muito. E claro que como não havia água para todos, a agricultura sofreu um pouco, a indústria, tudo bem, não temos muitas indústrias e nós drenamos os rios por questões ambientais. Muitas vezes tiramos água do sistema e despejamos dos rios, dos ecossistemas, para a sua sobrevivência. E vemos, como eu disse, a maior parte da água usada na agricultura não é água potável, ou é recuperada, reusada ou salina. E antes toda a água era potável. Com o passar dos anos, no entanto, a quantidade, o volume de água potável para a agricultura vem caindo e outras fontes
vem aumentando. Bom, como estamos hoje? O equilíbrio não está bom. É como uma conta bancária. Então, quanta chuva tem, qual o nível pluviométrico, quantos rios temos e quanto precisamos. O cenário não está bom. Temos em recursos naturais 1,2 bilhões de metros cúbicos. Precisamos de mais de 2. Então, faltam 45%. Nós sempre soubemos que tínhamos pouca água. Estamos no Oriente Médio, uma região onde sempre houve falta de água, já há milhares de anos. Na Bíblia, a gente já lê sobre isso. As pessoas curavam a água nos poços, continuavam, roubavam uns dos outros. Ainda é hoje assim, tá? Tudo bem. Não, não é tudo bem, mas é assim. Então, sempre soubemos que não tínhamos água suficiente, mas os volumes hoje de água insuficiente são chocantes, porque quando eu estava na universidade, falávamos de 1,2 bilhões metros cúbicos. Hoje falamos de 1,6. E há 15 anos, quando eu fui trabalhar na agência pública, falávamos de 1,4. Hoje falamos de 1,2. Continua caindo. Por que está caindo? Temos menos chuva, o padrão pluviométrico mudou. São períodos mais curtos, com chuvas mais fortes. Há menos infiltração, porque temos mais cidades, mais rodovias, temos a contaminação da água subterrânea. Então, a água cada vez é menos água natural. Este gráfico foi feito por um dos doutores do meu departamento, mas eu sei o que ele indica, que as coisas estão piorando. Será pelo aquecimento global, por azar, por mau planejamento? Bom, não sei, mas o que eu posso dizer é que está piorando esse problema. Claro, a região tem milhares de anos de experiência e isso ajuda a lidar com o problema. O que temos feito, então? No Israel, qual é a nossa abordagem? Nós temos feito o seguinte: para termos um sistema sustentável, precisamos, ter 4 pilares. O primeiro seria a gestão integrada de recursos hídricos. É o Estado que administra a água como uma unidade, seja água superficial, subterrânea, dessalinizada, por questões práticas. Se você pudesse usar água das nuvens, nós diríamos que as nuvens são nossas e o Estado se encarregaria delas, tá? Então agora queremos começar a fazer água a partir do ar. Da umidade, tudo bem, não tem regulamentação? Bom, temos também o outro pilar, que seria o uso eficiente. Usar tudo o que estiver à nossa disposição da melhor forma possível. A regulamentação governamental, temos muita experiência nisso, e desenvolvimento de novas fontes de água. Estes serão os 4 pilares dos quais eu vou falar rapidamente. Vai começar pela lei hídrica. De acordo com a nossa lei da água, todo o recurso hídrico do país é propriedade das pessoas e do Estado. Se tiver agricultores com muita água, não é o nosso caso. Claro que as pessoas, sim, são donas aquele bem público, mas é nossa responsabilidade fazer com que todas as pessoas recebam a quantidade que precisam. É o Estado que administra a água. O recurso integrado do recurso hídrico. Como o Estado é que administra a água, podemos brincar com diversas competências. Primeiro, nos anos 50 e 60, decidimos o seguinte: tínhamos água no Mar da Galileia, ao norte, que nós chamamos de mar, mas é um lago, uma poça. Mas é o maior que temos. Pegamos água dali, construímos um tubo, levamos esse tubo pelo aquífero para o sul. Transferimos a água do norte para o sul de Israel, que era mais seco. Usamos aquíferos. Temos 2 aquíferos principais, o litorâneo e o do interior.
Conectamos as duas fontes do mesmo sistema. Decidimos até hoje, assim, qual foi o nível pluviométrico, quanta água temos neste aquífero, no outro, no Mar da Galileia. Vamos usar 50% daqui, 40% daqui, 15% daqui e pronto. Vamos ver quanto falta. Isso funcionou por alguns anos, só que depois... Tá, o Mar da Galileia, como eu falei, é um laguinho. Então, passamos a usar fontes adicionais de água. Nos anos 60, começamos também a tratar as águas servidas. Foi uma iniciativa privada, pessoas que buscavam mais fontes de água. Nos anos 90, começamos um processo de dessalinização de alta escala do mar Mediterrâneo. Temos uma faixa litorânea extensa. O preço da dessalinização caiu muito. Isso há 30 anos. Antes era muito caro, ninguém podia pagar, mas há 15 anos o preço caiu muito. O preço da energia também, o uso da energia aumentou. Hoje compramos água marinha dessalinizada por 50 centavos de dólar, o que é barato, e se esse é o preço, podemos usar. E cada vez estamos usando mais. E hoje usamos 25%, 35% da água dessalinizada. Então, conforme a população cresce, a demanda também aumenta, e essa será a fonte principal de água. Bom, como incentivar as pessoas a usarem água de forma eficiente? Podemos, claro, educá-las, fazer campanhas de conscientização, e a gente faz muito isso. A gente tem campanha de educação, etc. Mas eu acho que o que funciona melhor é, na verdade, regulamentar. E isso é gestão de água, tarifas de água, cotas de água e pesquisa. No momento que você tem as medições de água e tarifas de água e as pessoas sentem o preço, aí elas acharão a solução, ok? Esse é o medidor de água do meu apartamento. Eu vivo em um prédio, tem 30 pessoas vivendo no prédio. Cada uma tem seu medidor de água. Esse medidor de água é conectado online ao meu fornecedor de água. E se ele ver algo estranho, como eu usando muito mais água, eu recebo uma mensagem no meu celular, dizendo: Senhor Greenwald, seu consumo de água subiu 15%. Será que você não deixou a torneira aberta? Agora, eu não fecho a minha torneira por causa da mensagem. Bom, eu fecho a torneira porque trabalho na companhia de água, mas eu fecho a torneira porque eu pago por cada metro cúbico, ok? E eu sei que se eu usar menos, vou pagar menos. Hoje, tudo e todos em Israel temos um medidor. Uma escola tem medidor, um jardim tem medidor, uma base militar e uma delegacia de polícia tem um medidor. E nós temos conversado com também o Departamento de Bombeiros, porque as mangueiras das estradas, nós também queremos pôr medidor, porque muita da água que é usada pela mangueira dos bombeiros não apaga incêndios. As pessoas chegam, conectam ao sistema, usam água sem pagar. Isso não vai mais acontecer. E assim, a gente pode fazer o mesmo na agricultura. Então, o setor privado vai encontrar suas próprias soluções. Se você... Deixa eu ver onde está. Aqui a foto. Nós temos uma iniciativa aqui que não é governamental. Alguém estava sem água, viu? Quando tinha lá uma tubulação, com vazamento, as árvores cresciam. E o pessoal, legal, deixou então patentear isso. E aí foi o que aconteceu. Pesquisa e desenvolvimento é muito importante. O governo que se encarrega disso faz muita pesquisa. Porque para as pessoas entenderem a importância da água, a pesquisa é crucial. Governança, até 2007, era tudo um caos. O setor hídrico era administrado por diversas agências diferentes, não estavam aliadas, não havia integração. Todos tinham ótimas ideias, mas cada um defendendo seus interesses. O Ministério das Finanças falou o seguinte:
Agora, nós vamos cuidar de tudo. Vocês têm que, bom, eles aprovaram a lei hídrica e vamos ter uma única mesa de tomada de decisões, com 8 lugares. 8 pessoas vão se sentar a essa mesa. 6 são representantes do governo e 2 são da sociedade civil. São todos profissionais da área e são os tomadores de decisões. Eles vão tomar decisões, gerenciar as decisões e, claro, defender seus pontos de vista, seus argumentos. E a conclusão é que é muito importante que as suas decisões sejam seguidas. E os resultados têm sido muito importantes. Claro que o sistema de dessalinização custou vários bilhões. De onde veio o dinheiro? Se vier do Tesouro, todo ano vai ter dinheiro? Vai ter orçamento para isso? Não. Mas eles... Claro, se chover, claro, Deus me livre, eles não vão assinar, né? Não vão aprovar o recurso. Então, nós sabemos que o dinheiro vai ser investido em outras coisas. Para guerra, submarinos. Vamos ter que comprar submarino. Para quê? Não sei. Para a gente brincar no mar Mediterrâneo? Bom. Ou investir em outras coisas. Salários mais altos para médicos, professores. Né? Todo ano tem um programa. As demandas são muitas. Eles podem aumentar a tarifa, decidir também aumentar a tarifa da água. Aí sim vai fazer diferença. Vou pular esse slide aqui pelo tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a água de reuso. Vou falar um pouquinho desse setor em Israel, que está resolvendo alguns problemas. São diferentes dos problemas de vocês. Então, contei um pouco sobre o que nós temos em Israel para vocês entenderem as nossas resoluções. Essa foto mostra assim, o Mar Morto, uma área muito seca, desértica, boa para tâmaras, para plantio de tâmara. As árvores são irrigadas na estação seca, que vai de abril a outubro em Israel. E a água residual tratada é fabricada, é produzida do todo. Eles curam a água aqui no reservatório. Vocês estão vendo os painéis solares, que é água pressurizada. Temos muito sol, então o painel solar reduz a conta da energia elétrica. E as tamareiras. Então, quais são as condições para o uso da água? A primeira coisa que é preciso que as pessoas se sintam motivadas para mudar. Se tudo estiver bem, ninguém vai querer mudar. Como motivar as pessoas para mudarem? Ou, se a água acabar, tudo bem. Não é só ter menos água natural, é acabar, ficar sem água. Ou ter falta de infraestrutura. Então, tem uma fonte de água, mas para levar água a você, temos que construir todo o sistema, isso é claro. Ou impor restrições sobre a disposição do esgoto tratado. Então, onde você despejaria água depois do uso? No rio? Para isso, é preciso que tenha um rio. Se não tiver rio, onde você vai despejar essa água? Eu estive em Viena há poucos meses e lá eles falaram que despejam tudo no rio. Tem um rio muito grande, mesmo que sejam 200 milhões de metros cúbicos por ano. Tudo bem, Israel, se eu colocar um copo de água, vai ser já um caos, porque não tem água, não vai se diluir. Mas se a água é cara, então a gente tem que fazer algo a respeito. Se você não paga pela água, não se preocupa, mas se paga, vai sim se preocupar com o preço. Depois é preciso que tenha uma fonte do efluente. Tem que ter o abastecimento de água, coleta de água, tratamento de água.
Sem isso, não tem fonte de água, não há o que discutir. E a regulamentação? A regulação, claro, que permita o tratamento da água de esgoto. Se disser, você está proibido de usar água que uma vez foi esgoto. É proibido usar água que já foi esgoto um dia, então não poderá fazer tratamento de esgoto para reuso na situação. E tem também diversas regulações, diversas normas, e algumas estão alinhadas e outras não. Mas, bom, a gente teria que fazer uma revolução. Vou falar para vocês sobre nossa motivação. Desde os anos 60, nossa população cresceu 4 vezes. Éramos 2 milhões, hoje somos 8 milhões. Pessoas em Israel adoram ter filhos, muitos filhos. E tem muita imigração. A população cresce 1,8% ao ano. E todos querem água, comida, né? Nossas fontes de água são limitadas, então temos a motivação, nós temos que mudar, não vai dar para ficar como está agora. A coleta de esgoto desde os anos 70 mudou muito, o tratamento de esgoto. Quase todo o esgoto é coletado e tratado hoje. 90%, 95%, 98%, são números diferentes, mas é por aí. Está nessa faixa aí a população. 99% tem água potável em casa. Água coletada, água encanada, digo. Há 20 anos não era assim. Muito dinheiro, muito esforço, muito subsídio do governo entrou em cena para construir esses sistemas. Agora o sistema existe, tudo bem, o público pode usar. Aqui temos o volume do esgoto produzido em Israel. Aqui, o volume tratado. Embaixo, o volume de reuso. Fica claro que só pode reusar aquilo que é produzido. Se não produzir, não coletar, não poderá usar. Interessante aqui nessa área, desde 2010, ou então aqui, 2007, teve uma seca muito severa. Aí fizemos uma campanha para as pessoas economizarem água e também dobramos o preço. Aí, não sei qual das duas que funcionou, se uma funcionou mais que a outra, mas os resultados foram visíveis. E levou muitos anos para mudar essa situação de novo. Também houve um aumento na última leitura, mas a população continua crescendo, o consumo de água não aumentou, o que significa que as plantas de estações de tratamento têm água suficiente? Não. O que aconteceu? Uma redução, 12. Então, tudo que é bom tem um lado ruim. Mas, regulação, temos 3 níveis regulatórios. Também está ligado ao que você falou do México. Temos regulação sobre os usuários da água aproveitada. É uma norma do Ministério de Saúde, porque a maioria da água aproveitada é usada na agricultura. E é o Ministério de Saúde que diz que o que estamos fazendo não vai causar dano à população, não é nocivo. E toda a água de qualidade, bom, terá que ser usada de modo seguro. A água tratada pode ser usada na agricultura de alta qualidade, pode ser para couve-flor, de baixa qualidade para algodão, porque o algodão não é comestível. Será depois processado por máquinas, então faz diferença. A fruta que encosta no chão, no solo, ela vai ser irrigada com água de mais qualidade. Se forem sprinklers, tem que ter mais qualidade ainda a água. Se você estiver no meio do nada, pode ser uma água de qualidade inferior. Então, vamos pensar no seu volume de água. Você pode sempre encontrar algo para cultivar. Então, essa foi uma norma regulatória que está em vigor até hoje. E cada agricultor
tem que obter uma licença anual específica junto ao Ministério de Saúde, que diz o que ele planta, qual é o sistema de irrigação, qual é o volume de água usado e de onde ele capta essa água, ou recebe água. Se o Ministério descobrir que alguém está infringindo a norma, vai desativar aquele campo agrícola com tratores. É muito rigoroso, mas é por isso que o sistema vem funcionando. Depois temos também os usuários de água, temos o uso agrícola. Então, nós dissemos aos usuários o que eles poderiam expor no esgoto, agricultura e as plantas têm um problema com boro. A gente começou a usar água de esgoto tratada e aí as plantas não cresciam porque continha muito boro aquela água. O que aconteceu então? Foram feitas mais pesquisas. Aquela água estava vindo das máquinas de lavar roupa e de lavar louça. Então tem muitos detergentes, solventes que têm alto teor de boro e sódio. É ilegal importar em Israel os sabões que são usados para lavar roupa e louça. Não foi simples, não foi fácil, mas o teor de boro caiu drasticamente depois dessa resolução. E a indústria, a indústria pode também despejar no esgoto. Até 10 anos, havia leis municipais. Cada município atribuía um valor específico. A maioria realmente não aplicava a lei. Aí nós mudamos e adotamos um critério nacional. Hoje não é o município que dita as normas, mas é a empresa de água, e abracadabra. A salinidade diminuiu, ou seja, tudo mudou para o melhor. Terceiro, temos também as plantas de tratamento de esgoto. Temos uma lei nacional, também uma lista de 36 parâmetros que eles têm que cumprir, em termos de ODB, cromo, sódio. Depois eu posso passar a lista para quem tiver interesse. Não aconteceu de um dia para o outro. Levou anos até reconstruírem o sistema, mas sempre vimos melhorias. Bom, já foi citado aqui, com meus colegas mexicanos também falaram sobre o consumo de água de reuso e falamos sobre o consumo, onde nós utilizamos a água e onde devemos mudar o sistema. Então, uso doméstico, Califórnia, Namíbia, bebe água potável. Nós temos que utilizar água dessanalizada, enfim. Então, nós temos que trabalhar água. Então, nós temos algo com menos risco, menos custo. Na indústria, não há muito em Israel. Se a gente fosse colocar isso, não resolveria o problema. Então, fomos para a agricultura. E a maior parte da água, 90% está no processo pressurizado de irrigação da agricultura. E a falta de água em Israel, toda vez que tivermos uma seca, nós não tiramos a água dos municípios ou da indústria, mas da agricultura. Então, a agricultura sempre buscava mais fontes de água. E aí trouxemos essa, mostrando que era mais barata e é confiável, porque as pessoas vão sempre tomar banho. Então, nós sempre vai ter água de esgoto, então vamos poder tratá-la e sempre vamos tê-la aqui para que vocês possam usar essa água. Eles se interessaram e começaram a usá-la. Como eu havia falado, em Israel, nós irrigamos durante a seca e nós tratamos a água dos efluentes sempre. Antes nós jogávamos no mar, então com a falta de água,
nós começamos a entender que precisávamos acumular essa água. Aqui nós podemos ver aqui está. Aqui, um reservatório, 1 milhão de metros cúbicos acumulado no inverno para ser utilizado no verão. E agora nós temos 200 milhões de metros cúbicos para esse uso. E o que nós fazemos? Quando falamos sobre o custo disso, foi dobrado. Por quê? Porque a terra é cara, a reserva, a evaporação, você perde um pouco da água. Mas nós achávamos que valia a pena. E mesmo utilizando em áreas onde não havia aquífero. Aqui não há aquífero porque estávamos preocupados com isso. Agora a qualidade de água é maior, nós tratamos essa água de onde quer que você tenha pessoas e tratamento de água pode ser usado. Preço. Bom, nós sabemos que é algo que a água aproveitada poderia ser um custo da metade, como subsidiando a infraestrutura. Uma associação de fazendeiros que queira utilizar água de reuso pode conseguir 60% a 70% do custo. Isso é subsidiado a primeira vez e assim se reduz o preço e faz com que pode valer a pena. Havia tentaram convencer nós que a água aproveitada é melhor do que água natural. Bom, nós falamos, tudo bem, nós somos fazendeiros, nós sabemos exatamente do que se trata. Enfim, o que fazemos hoje? Toda a água de efluente reaproveitada está sendo usada. Nós temos 4 sistemas. 1, 2, 3, 4. São 5, na verdade. Cada um com sua fonte e com sua estação de tratamento. Logo tivemos problemas, porque algumas cidades cresceram mais rapidamente, havia muito efluente e alguns estavam com menos. Então, um tinha os reservatórios baixos e outros altos. Então, estamos fazendo agora a interligação e eu acho que agora fica mais justo. Bom, agricultura, porque 90% é para agricultura, utilizamos um pouco para outras coisas. Isso aqui é para... Aqui vocês podem ver essa lagoa. Ninguém pode entrar dentro da água, mas é bom para os pássaros. Isso aqui, enfim, água de efluente reaproveitada. Isso aqui também para paisagismo de alta qualidade. E só o município pode utilizar, porque quer assegurar de que haja uma qualidade. Isso aqui não pode ser utilizado no uso doméstico. Nós não podemos monitorá-lo, nós não podemos confiar. O município fica mais fácil. Nós também temos um pouco de uso na indústria. Aqui um exemplo de uma fábrica de celulose. Eu não entendo o que eles utilizam, mas enfim... Eu tenho duas formações e eu ainda não consegui entender a explicação deles, mas o uso é diferente de agricultura. Você fica claro, abacate não gosta de água salina, enfim. Então, algodão aceita tudo, mas, enfim. Aqui eles querem saber a dureza da água, o fósforo da água. Então, há outros pontos que eles levam em consideração. Eles fazem um piloto, fazem pesquisa... E até mesmo artigos foram publicados por um time da fábrica que avaliou isso e eles falaram que fica mais fácil, eles mesmos reciclam sua água. Então, quando eles percebem que há um problema, quando tentam dessalinizar, eles percebem que começa a ter amido, daí eles começam a estudar e resolvem o problema. Bom, se vocês querem utilizar de maneira direta ou não,
Um grande estudo foi feito para uso indireto. Eu acho que 75% do uso de água agora é indireto, é mais barato. Bom, mas eu não vou poder abordar esse item. Passos de como chegamos até aqui com essa regulamentação. Primeiro, nós tivemos um sistema de suporte financeiro e jurídico para o tratamento e coleta dessa água, claro, desse efluente. Utilizar para agricultura, você tem que ter baixo teor de sal. Você precisa, então, fornecer dessa maneira. Se você pega algo com muito sal e as pessoas vão utilizar, no final, você vai ter um produto que não vai funcionar. Israel, hoje, utiliza um processo de dessalinização. Enfim, nós temos um nível baixo e nós temos como foco um baixo teor de sal nos efluentes tratados. Bom, uma regulamentação também para a descarga dessas substâncias no sistema de esgoto, que limita o potencial de uso de água tratada. Isso está cada vez melhor. Nós sabemos que temos um nitrato baixo, sem fósforo, enfim. Muito feito em relação à pesquisa para uso governamental. Nós temos o Ministério da Agricultura, que fez pesquisa e mostrou aos fazendeiros como utilizar, porque é diferente de água natural. O cronograma de irrigação é diferente, a quantidade é diferente, tem uma sazonalidade diferente. Você precisa realmente entender como funciona no sistema de vocês, depende do tipo de colheita. E o Ministério de Saúde certificou que cada fazendeiro esteja utilizando isso da maneira correta. Bom, a construção do sistema foi durante 2 processos. Em 1980, feito pela Mecorot, que é uma empresa estatal, e muito foi investido, fez um trabalho incrível, de alta qualidade, muito caro e muito lento. Eu não sei como é que são as suas estatais, mas quando chegou uma ideia nova, nós conseguimos fazer com uma estatal e eles fizeram um trabalho bom, verdade. E nos anos 2000, quando pensamos em como fazer, pensamos, vamos fazer mais barato, mais rápido e ativar o setor privado. Falamos com as cooperativas e com o mercado privado, falem sobre a sua ideia, vamos subsidiar e pronto. E deu certo. Hoje nós temos muita mudança nos últimos 20 anos. De 80% de água natural para 35% e o resto é água sanizada, água sanizada e efluente reaproveitado. No futuro, nós vamos ter mais água dessalinizada para potável e efluente tratado para outros usos. Agricultura, nós estamos mudando isso porque nós sabemos que a população usa cada vez mais a água, o sistema cresce. Bem, vamos resumir aqui com o apoio governamental em todos os estágios do fornecimento de água, abastecimento de água para as cidades, os tratamentos dos efluentes, para os sistemas que que abastecem os fazendeiros. O governo dá apoio para todo o processo e assim chegamos a 40% da água irrigada sendo de água de reuso. 87% de todo o esgoto é utilizado e funciona, Algumas imagens aqui, estamos construindo um novo reservatório, aqui uma estação de bombeamento, tubulações, às vezes fica mais barato fazendo dessa maneira.
Um exemplo de um reservatório de água. Antes, eles eram assim, onde toda a região ao redor, às vezes tinha plantações e antes não. Agora podemos ver que temos aqui várias plantações e nós sabemos que em Israel isso tem um valor muito alto. Se você só planta, você tem certeza que vai ter abastecimento de água hoje, amanhã e em 15 anos. Quando não existia isso, os fazendeiros optavam por não pomar, mas por plantações de longo prazo. Bom, esse aqui é o último que acabamos de finalizar. Há 2 semanas foi meu último projeto. 2,5 milhões de metros cúbicos e agora vai começar a ser preenchido. E toda essa área que é só irrigada no inverno, na verdade não são irrigados, eles só recebem água no inverno. E a cada 10 anos vocês vão ver que teremos pomar em toda a região. Tudo é mensurado, como eu havia mostrado, mensuração de um uso doméstico aqui para essa construção. Se as coisas não fizerem sentido, eles vão ligar, vão falar que houve um problema. Muito obrigado a todos e desejo a todos sucesso. Se houver algo que possamos ajudar, estamos disponíveis, estarei aqui hoje, amanhã. Qualquer pergunta, por favor, venham até mim, estarei pronto para responder as perguntas. Nós agradecemos a todos os nossos Thank you, our speakers that took part in this panel, and now we'll have the floor open to Q&A. Those who would like to ask questions, please raise your hand so we can have our ushers bring you the mic. I would please ask you to have the questions addressed specifically to the speakers and to the speaker that should answer the questions. And please let's be objective with our questions so we can be sure to end at the right time. First question. Doutora Mantilli. São 2 perguntas. A primeira é sobre a questão do I have 2 questions. 1 second, it seems we have an issue with the microphone. Para que fique mais audível. Não, troca o microfone, por favor. Isso. Usa o verdinho. Oi, bom dia. Good morning. The first question is about quality control of effluent or wastewater and of the reuse of wastewater, and the other about the healthcare sector. Are they taking part in the process? And one additional question is about the quality and quantity. So you reuse water so it avoids collection of the bodies of water. But if I don't send or discharge wastewater, you need to have that managed. Is that done? The first question about quality. As the engineer mentioned to you, we have 2 types of norms for reuse. The 001 is when the water is discharged at the receiving body, and then it will vary accordingly. And now we have 3 types receiving water, A, B, or C. A are rivers and can hold up to 150 milligrams per liter, and this volume will be for the estuaries and other parameters are used. That's 75 milligrams per liter. And the other ones are B are aquifers that are very sensitive to, that means 150, 75, 30.
And 150 milligrams are discharged wastewater, and there are other parameters as well. So phosphorus and boron are controlled when we're talking about that use in agriculture. And currently, we don't measure when it will be discharged to mangroves or to other bodies of water, receiving bodies. So this norm that was established in 1996, and it became more lenient because it was associated to the wastewater generated, and that's a norm today that addresses all. It might seem ridiculous to demand the same from a sugar mill where they never had that issue, the DBO. So that is something. The second, who revises the norm? What was the second question? Oh, exactly. The healthcare sector. That was a norm for all, but we have the direct and indirect reuse, which is the norm 03. The other one doesn't have any aspect related to the healthcare sector, but to have the maximum number in terms of contaminants. So we're talking about when we have the reuse, direct and indirect, we are talking about the healthcare sector because it was considered that since it could be around the population, we would need to have more control, and it's very relative. So that's why it's more strict in terms of fecal coliforms. When it terms, we're talking about 240, 250, which is the most limited amount in terms of liters, and we are talking about that in the effluent when treated. So specifically for a secondary biological treatment plant. We shouldn't find it, but sometimes we do. And the problem from my standpoint is that we do have the normative, but it's either not followed or applied. So we have 2,300, 3,000 treatment plants, but I cannot ensure you, different from Israel, that it is a process where there is a full process where they abide by the legislation, because we don't have the enough monitoring and also the whole conscience of the operators. So it is a whole illusion, but in any aspect, that's what I could say about that. And the third, the use of wastewater reuse and the water system supply. Well, that's another topic. When we talk about water reuse, the main user we have in mind is irrigation, the agriculture sector. And if we see the percentage, the way it's distributed, 75% agriculture, 10% urban, public, it is clear that, at least in Mexico, in some regions, we need to be more careful in terms of municipal intramural. So we will not develop anything if we don't focus first on agriculture. If we want to be more, if we are able to be more efficient in agriculture, as it was already said, if we reduce 10% of the water loss because of bad practice of irrigation and many other aspects, when this is actually, once this is done, drinking water use will be improved. So when we believe that we should treat water reuse for agriculture, we haven't even reached 10%. I mean, it's a country of contrast. So from my standpoint, what should be done is to have the wastewater from the cities being used in the cities to lower consumption of
drinking water in usage that is not demanded to have drinking water quality. So we need to be more efficient also in agriculture when it comes to the zones where you have old practice where you irrigate by flooding, because it's not only a problem in terms of amount of water, but also it generates a water of soil treatment because of evaporation. I mean, there are other problems. We don't have any other to see it, so we need to work on the agriculture sector. Próxima pergunta, para quem é e qual a sua pergunta, por favor? Another question. This question is for Danny. Danny, this is Michel here speaking. Pode fazer pergunta. You can ask in Portuguese and we'll have it translated. Na verdade, Actually, tinha comentado que you made a comment about one of the approach was about the ratio of the effluent. Could you make it that a bit clearer? And in terms of the approach with farmers and with the population overall, you said that there's some type of support for farmers. If you could explain how this support is done from the government standpoint, if it's only technical, how that's working, in terms of the municipalities with the cities, how the whole regional planning was formed, and if there was any type of direct relationship with a master plan for the cities in terms of urban or agricultural development. Thank you. Okay, I'll start from the end. Bom, vou começar do fim. Infelizmente, não temos um plano diretor. Estamos trabalhando nele, sempre estamos trabalhando num plano diretor, mas nunca terminamos. Então, estamos lidando com isso. E estamos agora trabalhando em planos mais regionais, mais localizados. A maneira como se evoluiu, e eu uso essa palavra porque evoluiu, ou seja, não foi um planejamento decidido e executado, mas ele evoluiu. Nós tivemos uma seca e pensamos, o que vamos fazer agora? E as estações de tratamento já existiam, mas a água não. E o que nós fizemos nos últimos 20 anos foi informar os fazendeiros que qualquer associação de fazendeiro que se unisse e mostrasse que tinha uma fonte que não era utilizada e fazendeiros que precisassem da água e que precisavam de ajuda de infraestrutura poderiam vir até nós, mostrar o plano e uma vez aprovado, ajudaríamos com a infraestrutura. Por exemplo, alguém decidia fazer um reservatório de água com tubulações, como foi mostrado, e o custo é 10 milhões de dólar americano, que seria um valor básico para um projeto menor. Nós diríamos, vamos subsidiar de 50% a 70% do custo, ele constrói e todo mês ele manda os recibos mostrando os valores e a gente verifica se foi feito da maneira certa e a gente deposita. Bom, a propriedade é da pessoa, não é do governo. A responsabilidade é dessa pessoa de fazer corretamente, mas nós trazemos a possibilidade financeira para que no final ele tenha um valor para ser pago. E nós também estamos trabalhando muito com os bancos e as seguradoras para financiar a parte deles. Se eu dou 50% a 70%, ele precisa trazer o resto do capital. É muito difícil com os bancos, eles são receiosos, eles não querem liberar o financiamento, eles acham que não será qual será o futuro da agricultura na Israel. A gente sempre fala, olha, a população aumenta, Israel, no mundo as pessoas vão precisar de comida, alimentos, não tem terra suficiente, claro que vai funcionar, os bancos sempre dizem, ok, mas nós não queremos arriscar e esse é um trabalho que estamos desenvolvendo. Respondeu a pergunta? Qual era a primeira? As cotas de água de reuso. Bom, nós trabalhamos com cotas, sempre. Sempre foi assim. Para os municípios não há mais cotas. Antes tinham, eu vi cartas de 100 anos onde havia isso. E eu tenho mais 100 pessoas que chegaram aqui, aumente minha água potável. Mas agora nós não temos mais essas cotas. Mas para a agricultura existe cota ainda. E estão baseadas em aquilo que é enviado de informação de cota para
naquela região. Isso tudo enviado para o Ministério da Agricultura e então depende de onde você se localiza, o tipo de plantação, o tipo de terra e a cota muda a cada ano, porque podemos ter menos ou mais, então isso muda. E para água de reuso tratada, geralmente há mais, cada vez mais, então as cotas crescem e assim os fazendeiros ficam bem contentes. Na verdade, os fazendeiros nunca estão contentes, né? Os agricultores não ficam contentes nunca. Bom dia, eu tenho duas perguntas. Uma Two questions. One for Gabriela, if you have the monitoring of the agricultural areas in terms of the water table, if it's being contaminated with nitrate. And the second question is for Danny, if they are concerned with the emerging substances that, according to the representative of EPA, is reaching the food once applied in the soil. Well, if I understand well, you want to know if there's nitrate in the aquifers. Yes, in some there are, not all. And it really depends on the different areas. And it depends on the intensive agricultural areas, and especially in the zone where there is support from the Ministry of Agriculture, and that there is no right advice on how to use the agricultural pesticides, or once we have the tropical rainfall, we see that sometimes there's no right support from the departments, and we see that it's something that somehow they have to show what chemicals it was used. And this was the problem. Okay, we're all doing research, also in Israel, but all around the world, Estamos todos pesquisando new contaminants. sobre os agentes contaminadores e, enfim, hoje nós sabemos como mensurá-los, os hormônios, os farmacêuticos, enfim, tudo. Nós sabemos como mensurar isso hoje, mas nós não sabemos o que isso significa, o que significa no sentido do impacto. Nós não tratamos isso porque nós não sabemos se é um problema e nós não sabemos se esse é o maior problema. E nós agora estamos no ponto de pesquisar isso. Eu venho do setor da agricultura, eu tenho essa formação, e eu aprendi com um professor que ele plantou pepinos de uma maneira hidropônica, e nós utilizamos isso onde nós vimos que havia uma concentração de uma droga que é utilizada para epilepsia e que te deixa num certo estado feliz, e aprendemos que se comêssemos 5 quilos de pepino por dia, você tem a mesma dose dessa droga de epilepsia por dia. É muito? É pouco? Eu não sei exatamente. Para mim fica óbvio que os herbicidas e os defensivos agrícolas também é uma preocupação ainda maior. Então, eu imagino que daqui a 10, 20 anos nós vamos ter uma ideia melhor no sentido dos hormônios e dos farmacêuticos. Não tenho certeza se haverá um tratamento melhor para filtrar tudo isso com carbono ativo nas estações de tratamento, ou se voltaremos às farmacêuticas, às empresas, e como nós fizemos isso com os herbicidas. Olha, você não pode mais utilizar isso ou aquilo. Nós não chegamos nisso ainda com os farmacêuticos, porque quando eu
converso com alguém com epilepsia, olha, nós vamos fazer com que a sua medicação não esteja mais pronta, enfim, eles vão começar a ter uma reação nesse sentido. Então, nós não sabemos como lidar com isso ainda, mas acredito que em 10 anos, quando os resultados analíticos estejam disponíveis, nós vamos estar falando sobre outra coisa. Antes a gente falava sobre metais pesados, depois falamos sobre herbicidas e agora estamos falando sobre farmacêuticos e daqui a 10 anos vamos falar sobre outra coisa.